CBN, Comunicação e Liderança, com Leni Quirilos. Leni Quirilos aqui com a gente, tudo bem, Leni? Tudo bem, Sardenberg, Cássia, boa tarde para vocês, boa tarde para todos. Boa tarde, Leni. Como a gente tem feito todos os anos, a Leni comenta as questões de comunicação e liderança do filme ganhador do Oscar. No caso, Uma Batalha Após a Outra, um filme longo. E Leni Quirilos tirou lá aí várias conclusões. Quantas conclusões você falou? Cinco conclusões envolvendo comunicação e liderança. Então vamos lá, vamos contextualizar as pessoas primeiro, né, minha gente? Uma Batalha Após a Outra foi um filme que teve 13 indicações para o Oscar, levou 6 estatuetas. Melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor ator coadjuvante para o Sean Connery, que tá jogando um bolão. Desculpa, Champagne. Desculpa, errei aqui, né? E assim, qual que é a história? A história é sobre um grupo de guerrilheiros que lutam em favor dos imigrantes nos Estados Unidos que são isolados, são presos e etc. E uma coisa que já me chamou muito a atenção logo de cara, o diretor do filme, gente, é o Paul Thomas Anderson, que fez Magnolia, fez vários outros filmes falando do tema também. E o que aconteceu? Ele se baseou, Sardenberg, num livro publicado em 1990. Esse livro, quando foi feito, então, chama Vineland, do Thomas Pynchon. Ele aconteceu durante o governo do presidente George Bush, nos Estados Unidos. E é surreal, gente, como os problemas são semelhantes, passados tantos anos depois dessa primeira versão. O tema é mega contemporâneo, principalmente no governo atual, com essa questão relacionada aos imigrantes. Então, o filme tem 2 momentos principais. No início, existe um casal que se estabelece, é uma mulher negra, aguerrida, super guerrilheira, de explodir as coisas, bem ousada na sua maneira de atuar. E Leonardo DiCaprio, que faz um sujeito que se apaixona por ela e entra na maré de ser guerrilheiro, mas não muito por convicção, mas por amor à perfídia, que é essa guerrilheira. Aí aparecem as situações deles lá enfrentando as pessoas. O Champagne é um militar e eles batem de frente com o Champagne desde o começo do filme. Eles se apaixonam os dois, ela fica grávida, tem uma filha. E ela resolve abandonar a filha, porque a meta dela é ser guerrilheira. Ela sai de casa e ele cria a menina sozinha. Ele quem? O marido, Leonardo DiCaprio, que é o protagonista, Sardenberg. Aí o filme dá um salto de 16 anos e a gente já vê a filha, a Willa, adulta, jovem com 16 anos, meio que tentando entender o que acontece com os pais. Ela é raptada e o filme mostra toda a perseguição do Léo DiCaprio em busca de retomar a filha, a liberdade da filha e etc. Então, assim, gente, é uma mistura de drama com algum traço de comédia e com muita ação. É o que chama bastante a atenção da gente, tá? Tem vários pedaços, vamos dizer assim, vários núcleos. Então, eles trazem a questão da política, do dinheiro, do grupo de mexicanos, do grupo de negros, do grupo de mulheres. Então, assim, são vários olhares e, claro, tem um grupo de supremacia branca, de ocupação militar, que bate de frente com eles. É esse embate que a gente nota, que a gente identifica. Tem polarização política, crise migratória, paranoias da vida contemporânea, as pessoas todas com muito medo. E também a questão das consequências do passado, de como as pessoas lidam com isso. O que eu extraí para trazer para a gente? Primeiro, liderança verdadeira não aparece na calmaria, né, minha gente? Aparece normalmente, se revela diante do caos. Então, uma situação bastante complicada para o protagonista e ele teve que se posicionar de uma forma positiva nesse momento. Um outro aspecto forte da história é a ideia do conflito. Conflito ideológico, emocional, relacional. E aqui a gente sabe como a comunicação pode ser a chave que vai gerar proximidade ou que vai destrambelhar de vez e afastar. Então, a busca por se posicionar sem se impor, sem romper com o outro, de saber discordar sem desqualificar o outro lado. Terceiro,
a gente sabe que toda grande história é uma disputa de versões. E aqui, o que conta muito é a narrativa. A mesma história é mostrada no filme pela perspectiva dos dois lados, do lado dos militares e do lado dos guerrilheiros. E é essa narrativa que vai encantar, que vai aproximar e que vai gerar ação. Quarto, a importância da emoção. Claro que esse pai está lidando com um momento emocional muito forte, muito especial, lidando com a questão do vínculo, do afeto, do medo de perder. E essa emoção traz muita conexão das pessoas que estão vendo, que acompanham o drama dele com bastante atenção e interesse. E, finalmente, a ideia da coerência, de um discurso absolutamente associado à ação, que na prática, gente, é o que vai efetivamente impactar, influenciar e convencer. Então, as pessoas não seguem discursos, né? Elas seguem exemplos. O filme fala sobre as batalhas que nós todos enfrentamos. Tem muitas cenas de perseguição numa estrada que mostra assim, o que eu deixei para trás, o que eu tenho aqui à minha frente. Então é algo que nos faz refletir, que nos faz pensar, para que a gente tenha boas decisões e façamos boas escolhas na nossa vida. Bom, como a gente já vai daqui a pouquinho para o Repórter CBN, antes eu só quero fazer um apanhado aqui dos 5 tópicos que a Leni trouxe para a gente como lições de liderança do filme Comunicação. Então essa primeira, adorei, liderança verdadeira não aparece na calmaria, importância de lidar com conflitos, as diferenças das narrativas, importância da emoção e o peso da coerência. Leni Quirilos, vou assistir o filme agora, prestando atenção em cada um desses itens. Obrigada pela conversa de hoje. Assistam, vale muito a pena. Gente, um ótimo restinho de semana aí para vocês, para todos. Muito obrigado, Leni. Até a semana. Até.